Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja com vocês, que você possa se sentir cuidado e abraçado por Deus em mais essa noite de sábado, ou seja, no momento em que você estiver assistindo, que você sinta a presença de Deus do teu lado. Nós começamos agora mais um momento de mensagem, um momento de culto a Deus, que queremos ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Mas antes de iniciarmos a mensagem propriamente dita, eu quero convidar você a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito a nós ao longo dessa última semana e também ao longo da nossa vida, pelo cuidado de Deus. E para isso eu convido você a se juntar a mim em oração. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus bondoso, porque Tu és um Deus que cuida de nós, Pai. Obrigado por isso. Obrigado porque nós podemos olhar para trás e perceber o Teu agir, o Teu cuidado em nossas vidas. Obrigado porque, apesar das dificuldades, ainda assim nós podemos tirar um tempo para ouvir a Tua palavra, para estar perto de Ti. Obrigado porque, apesar das dificuldades, nós temos a certeza de que Tu estás conosco, Senhor. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, pedimos que Tu aquiete nossos corações agora, neste momento, para que possamos receber aquilo que o Senhor tem preparado a cada um de nós. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que se tem falado bastante nos últimos meses, nos últimos dias, e que também é um assunto que eu tenho refletido bastante. Mesmo antes de toda essa situação que a gente está vivendo, eu já vinha refletindo nos últimos meses, nos últimos anos, sobre a volta de Cristo. Ao meu ver, esse assunto parece que a igreja como um todo tem deixado de lado, parece que a igreja como um todo deixou de lado esse tema, perdeu essa expectativa, essa esperança. Eu tenho refletido sobre isso primeiro, porque eu creio que esse é um tema que nos move como cristãos. Se cremos na vida eterna, se cremos na salvação mediante Jesus Cristo, nós vivemos na esperança de que esse momento chegue. Mas eu penso nesse tema também pelo anseio de que a gente possa resgatar em nós essa esperança que em muitos já não está mais viva. Nós estamos caminhando para o fim de um ano que não foi dos melhores, se a gente olhar para os últimos anos. Parece que toda a situação do corona fez com que as pessoas se questionassem sobre os fins dos tempos. Muitas coisas aconteceram ao longo desse ano que nos fez questionar. Será que são os sinais dos fins dos tempos? Será que Cristo está prestes a voltar? Quando será que vai acontecer? E eu poderia falar do agir de Deus em meio às tragédias, em meio às dificuldades da vida, e Ele realmente tem cuidado de nós, mas eu quero olhar para essas situações de uma outra perspectiva. Podem existir situações onde todos preveem uma tragédia. É o que a gente chama de tragédia anunciada. Mas mesmo sabendo que determinada situação pode causar um grande estrago, pode causar um grande desastre, ainda assim existe algo comum a todas as tragédias. Elas são inesperadas. No início do ano passado, 2019, nós tivemos uma grande tragédia aqui no Brasil, uma das piores que o Brasil já viveu, que foi uma dessas tragédias anunciadas. Em janeiro do ano passado, uma barragem se rompeu em Brumadinho, causando a morte de muitas pessoas e transformando a vida de muitas outras, mudando a vida de muitas outras. No mês passado, uma grande explosão no porto em Beirute também foi uma dessas grandes tragédias anunciadas. Um depósito guardava uma grande quantia de um produto químico que tem uma fama de causar explosão. Então, também era uma dessas tragédias que muitas pessoas provavelmente sabiam que poderia acontecer, mas ninguém sabia quando elas iriam acontecer. Então, nas duas situações, eu creio que, mesmo que algumas pessoas sabiam do risco, não sabiam quando essa tragédia iria acontecer. Talvez alguns engenheiros da mina lá em Brumadinho sabiam do risco, mas não podiam dizer que no dia 25 de janeiro de 2019, às 12 horas e 28 minutos, ela se romperia. Da mesma forma, eu acredito que algumas pessoas, alguns funcionários do porto em Beirute, podiam até saber que se tratava de algo perigoso que estava ali. Mas elas não sabiam que no dia 4 de agosto de 2020, às 15 horas e 8 minutos,
aquela explosão aconteceria. E pensando nisso, pensando nessa impossibilidade da gente saber o momento que as coisas vão acontecer, eu quero convidar vocês a lerem o texto de Mateus 24, 36 a 44. Mateus capítulo 24, versículo 36, diz assim: Jesus continua dizendo: mas ninguém sabe nem o dia e nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto: se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Como eu disse, eu tenho refletido sobre esse tema e em textos que falam sobre a volta de Cristo, principalmente sobre o aspecto de surpresa desse momento, o qual, por mais que a gente saiba, por mais que a gente crê que ele irá acontecer, nós não podemos dizer o dia e a hora desse acontecimento. E será que nós estamos preparados para esse dia? Será que nós estamos na expectativa de que esse dia aconteça porque nós realmente queremos que ele aconteça? Jesus aqui, nesse texto que nós lemos, ele é questionado sobre os sinais dos fins dos tempos. Do versículo 4 até o 35, ele fala desses sinais, ele fala dos cuidados que nós devemos ter com falsos mestres, com falsos cristos, que vão surgir nesses dias. E então, no texto em que nós lemos, ele conclui dizendo que nem mesmo todos esses sinais, mesmo que todos esses sinais aconteçam, ainda assim não cabe a nós agendar a data da volta de Cristo, pois essa informação pertence a Deus. Nem os anjos, nem mesmo Cristo encarnado sabe quando será esse momento. Muitas vezes nós esquecemos que o nosso tempo aqui na Terra é passageiro, que nós não vamos passar a eternidade aqui. Muitos de nós, ao longo da caminhada de fé, se esquece que nossa maior expectativa é ou deveria ser a volta de Cristo. Quando estava nos últimos meses da faculdade, às vezes eu e meus colegas, nós brincávamos que depois de tudo que a gente passou, depois de tanto trabalho para conseguir se formar, Jesus deveria esperar o dia da formatura para só depois voltar. Pelo menos a gente se forma, depois Jesus volta. Para nós era uma brincadeira, a gente brincava com isso, mas muitas pessoas vivem assim. Eu só quero esperar, só quero pensar em Cristo depois que eu me formar, depois que eu me casar, depois que eu conquistar uma casa, depois que eu conquistar a carreira profissional que eu tanto sonho. Enfim, tantas coisas que nós podemos colocar como prioridade em nossas vidas e nós esquecemos que tudo aqui é passageiro, tudo aqui é temporário. A eternidade não é aqui. Nossa eternidade será em outro lugar. Jesus fala a respeito do tempo da arca de Noé, do tempo de Noé. Eles comiam, bebiam e se casavam, e sem perceber que o fim estava chegando. Jesus aqui não está condenando as pessoas por comerem, por beberem, por casarem. Ele está dizendo que quando essas coisas tomam o lugar de Deus em nossas vidas, corremos o risco de não estar preparados para o momento do nosso encontro com Deus. Aquelas pessoas viram Noé construindo uma enorme arca, ouviram ele falar do que estava por vir, mas não confiaram, não se prepararam, não se arrependeram, mas continuaram vivendo como se nada estivesse acontecendo. Eles só se preocupavam com as coisas deste mundo e não davam importância às coisas espirituais, ao seu relacionamento com Deus. Não há nada de errado em comer, em beber, em casar. O problema é quando essas coisas materiais tomam o lugar de Deus e se tornam um laço para o nosso coração. Então aquilo que deveria ser uma bênção
na vida do homem se transformem em sua ruína. A bênção se torna em maldição. Eu citei 2 tragédias que chamaram muita atenção do mundo, mas temos várias outras tragédias que acontecem no dia a dia e que, infelizmente, muitas vezes não nos chocam mais. Acidentes de trânsito, assassinatos entre familiares, mortes por consequência da violência. A gente vê aqui no Brasil um índice muito alto de mortes por bala perdida. Todas essas tragédias deixam dor, tristeza, mas por pior que sejam, não se comparam à tragédia eterna que é o fim de uma vida que não foi entregue a Cristo, o fim de uma vida que não estava preparada para o fim. A maior tragédia na vida de uma pessoa é partir sem ter se preocupado com a eternidade, ter vivido como se o objetivo da vida fosse o aqui e o agora. Nós muitas vezes pensamos, falamos e nos preocupamos com o dia da nossa morte. Esse é um assunto que às vezes faz parte das nossas conversas, mas mais do que nos preocupar com o dia da nossa morte, com quanto tempo ainda temos de vida até lá, devemos nos preocupar com o que estamos fazendo com a nossa vida. Estamos vivendo ela numa perspectiva de que aqui não é tudo, de que por mais tempo que eu viva, ainda é um tempo insignificante diante da eternidade que eu tenho pela frente? Temos noção disso? Talvez você pense, mas já passaram 2000 anos e Jesus não voltou, esse dia ainda vai demorar, a eternidade vai demorar para chegar. Talvez você esteja certo, talvez demore mais 2, 5, 10 mil anos, mas quanto tempo você tem de vida? A volta de Cristo para mim e para você, se ela não acontecer enquanto a gente estiver vivo, será o dia da nossa morte. E se esse dia chegar amanhã, você está preparado? Eu ouvi um pregador dizer uma vez que o sopro de vida nos foi dado por Deus e Ele não precisa pedir permissão para ninguém para tomar esse sopro de volta, para tomar a vida de volta. Basta Ele decidir que chegou o nosso momento. Por isso Jesus recomenda, vigiem porque vocês não sabem o dia que virá o seu Senhor. Não façam como as pessoas no tempo de Noé, que foram avisadas de que o fim viria, mas continuaram vivendo como se isso não importasse. A vinda de Cristo será repentina, não fazemos a menor ideia de quando será. Por isso fiquemos preparados, não deem às coisas passageiras mais valor do que elas realmente possuem. Não se apeguem às coisas, pois elas não podem nos salvar. Vigiem, fiquem atentos, entreguem suas vidas a Cristo. Viva para Ele com todo o seu ser. Não adianta saber que Ele virá, não adianta saber o que a palavra de Deus diz e não viver de acordo com o que ela diz. Jesus fala diversas vezes em seu ministério sobre estar preparado para quando a hora chegar. Ele dá diversos exemplos, conta muitas parábolas onde as pessoas podem até ter boas intenções, mas se não estiverem preparadas, não tiverem entregado sua vida totalmente a Deus, de nada valerá. 2 pessoas estarão trabalhando, uma será levada, a outra não. Uma estava preparada, a outra não. E eu quero reafirmar, quando Jesus fala de comer, de beber, de casar, de trabalhar, Ele não está falando contra essas coisas. Mas Ele está dizendo que essas coisas devem ser feitas para o Senhor. Não precisamos parar nossas vidas, mas devemos viver sabendo que Ele voltará. Vigiar não significa abandonar nossos afazeres, esquecer nossas vidas e ficar esperando o dia da volta do Senhor. Vigiar significa fazer tudo o que temos que fazer, sabendo que realmente Ele é o Senhor da nossa vida. Não são as conquistas, não são os sonhos, mas é Cristo que está sobre todas as coisas. O último exemplo que Jesus dá no texto que nós lemos é o pai de família que, se soubesse em que horas o ladrão chegaria, estaria de guarda, esperando para poder defender a sua casa. Quem de nós não se protegeria se soubesse o momento em que será atacado? Com certeza, se todas as 270 pessoas que morreram na barragem Brumadinho soubesse o que iria acontecer naquele dia, todos teriam faltado ao serviço, teriam saído de suas casas, teriam se abrigado num lugar seguro. Se elas soubessem que aquele seria o último dia da sua vida, elas teriam feito alguma coisa para tentar evitar. Mas elas não sabiam. Nós não sabemos quando será a nossa hora. Não sabemos quando Jesus irá voltar ou quando Deus irá decidir que nós devemos partir. E quando esse dia chegar,
não haverá mais tempo para corrigir as coisas, para consertar nossa situação. Cabe a nós estar preparados para que a surpresa do nosso encontro com Cristo seja uma surpresa alegre. Seja realmente o momento mais esperado de nossas vidas. A maior expectativa do cristão deveria ser o dia do seu encontro com Cristo. Cristo virá, isso é certo, isso é uma certeza. E Ele vai levar aqueles que estiverem vigilantes, aqueles que estiverem aguardando, preparados para a sua volta. E a forma de nos preparar para esse momento também foi ensinada por Cristo. Quando Ele começa seu ministério, Ele diz: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Esse é o caminho para Cristo, arrependimento dos nossos pecados e fé no Evangelho que é o próprio Cristo. Crer que somente em Cristo, por Cristo e através de Cristo há salvação. O chamado de Cristo para cada um de nós hoje é esse: arrependam-se e creiam em mim, estejam vigilantes até o último momento. Permaneçam fiéis até que chegue o momento de receber a coroa da vida eterna. Esse convite não vem de mim. Eu não posso salvar nenhum de vocês, não posso salvar nem a mim mesmo. Mas é Cristo quem nos convida ao arrependimento e a uma vida ao lado dele. Aceite esse convite, receba a salvação que vem dele e viva preparado para que quando o dia chegar, possamos nos alegrar na presença de Jesus, nos alegrar por estar diante dele. Vamos ter um momento de oração? Senhor Deus, nós chegamos a Ti mais uma vez, gratos porque nós não sabemos quando chegará o nosso momento, quando será o dia da volta do Senhor. Porque se soubéssemos, Pai, nós ou entraríamos em desespero ou viveríamos uma vida desleixada, pensando que teríamos ainda um momento lá na frente em que podemos nos arrepender. Mas, Pai, queremos pedir perdão quando temos vivido nossa vida não de acordo com a Tua vontade, não de acordo com essa expectativa da Tua volta, Senhor. Fale aos nossos corações, Pai, que o Teu Santo Espírito venha a nós e coloque em nós essa expectativa, essa esperança, que Ele faça com que a gente possa se arrepender todos os dias e que a gente possa crer verdadeiramente que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Entrego em Tuas mãos a minha vida, a vida de cada um que está me assistindo, Pai, para que o Senhor haja em mim, haja em nós, conforme a Tua vontade. Oramos pedindo no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, desejo a vocês que a graça e a paz de Deus esteja sobre vocês, que a vida de vocês seja guiada por esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que você possa sentir esse cuidado em meio às tragédias, em meio às situações da vida, mas que você possa saber que a qualquer momento Ele pode te chamar, que você esteja preparado para este momento. Um forte abraço e até mais.